Olá, pessoal. Pode o cabelo humano ter um significado espiritual ou excessivamente sexual, erotizado? Qual é o papel do cabelo no ser humano? E aí, ser humano homem e mulher? Mulher com cabelo grande ou careca, homem com cabelo longo ou curto? Qual o significado disso tudo e as religiões? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, questionando ponto a ponto itens onde determinadas religiões, e principalmente as religiões monoteístas, se fixam para dar um corpo de doutrina, para manter os fiéis, para manter o controle nesta sociedade, neste mundo, não necessariamente para um encontro com o divino, para um simbolismo de espiritualidade propriamente dita, embora o discurso às vezes esbarra nisso. Como? Tipo, Deus mandou, Deus quer, Deus prefere. Então, é nesse sentido que nós vamos questionar. Só mulheres têm que ter cabelos compridos? O cabelo comprido na mulher é um simbolismo de santidade, de feminilidade ou de sensualidade e sexualidade, de provocação? Porque os três contextos, né, as três significações, nós vamos encontrar ao longo da história e hoje os três se misturando. E a mulher sem cabelo, careca, ou com cabelo cortado. Qual o simbolismo disso, cabelo curto? Que ela é masculina? Que ela é proscrita? Tem algum significado nisto, espiritual ou não? Madalena tinha os cabelos compridos. Uma mulher, quando corta os cabelos, qual o significado? Né? Na antiguidade tinha um significado, mas não é só a antiguidade. A gente tem que entender que quando a gente fala de antiguidade, de mundo, né, dentro do senso comum, parece que só existia o umbigo da Terra, que é o quê? Um pedaço da Europa, ali um pouquinho mais para a Eurásia, Oriente Médio, quer dizer, o mundo para além deste núcleo não existia. Então as regras eram feitas a partir de uma ótica muito limitada, e hoje que temos consciência, não efetivamente, mas temos alguma ciência, vamos dizer assim, deste planeta, desta terra, dos diversos países, modos de vida, economias, embora queiram, né, uniformizar à força tudo isso, que é o plano da globalização, da mundialização, é colocar todo mundo igual sob o mesmo jugo, né? Seria uma espécie de monoteísmo coletivo, só que não só religioso, mas principalmente estatal, ou seja, de uma cúpula política, econômica que uniformizaria este mundo, que agora nós temos consciência até de que existem aborígenes, sentinelas, Yanomamis, né? Tem os Amish, pequenas comunidades que estão completamente alheias a essa balbúrdia que vivemos, que é chamada de civilização ocidental, e que é um termo que está sendo demonizado, como se o Oriente e o Médio Oriente e mesmo a Ásia não estivesse dentro desta ocidentalização, porque a maior parte da tecnologia foi e é e será ainda produzida, inventada, criada pelo tal Ocidente. Então, ainda que na China tenha um sistema de medicina
diferenciado, ainda assim, há lugares lá que tem a medicina tradicional, a indústria farmacêutica. A indústria alimentícia está na Índia, né? Não só a indústria alimentícia, como a indústria do agro, que é a Monsanto, que é as outras grandes, a Bayer e outras grandes empresas, uniformizando a agricultura, e eles não podem agora reivindicar que são um povo autêntico, original, né, agricultor. Então, há muita falácia, muita maquiagem nisso tudo. É assim, quando me interessa, eu levanto uma bandeira. Só que essa bandeira desce no momento que me interessa o contrário. E assim vive, né, esta terra extremamente egóica, uma humanidade egóica, em suas múltiplas contradições, sem sequer querer encarnar, né, que sim, eu sou contraditório, o sistema é contraditório, então temos que conciliar sistemas, né, ou partes desse sistema grande, que não é um só, mas sistemas, né, que estão se impondo aí através de uma língua, através de uma tecnologia, mas que não procede. Então, eu peguei o cabelo, porque muitos queriam que eu falasse sobre a questão da sexualidade, ainda vou aprofundar um pouco isso, com relação à religião. Necessidade de castidade, não castidade, a gente tem isso desde monges, desde muito antigo, eremitas, eunucos. Então, isso tem que ser regido de cima para baixo por um sistema. Eu tenho que dizer para o outro, né, como ele tem que usar esta característica que ele tem, essa sexualidade, essa expressão, né? É uma das expressões que você usa, que você mantém, não é nem o que te define, né? Tem gente que acha que define, mas não. Tem um pouco mais, né, considerando, se for considerar um gênero aí biológico, uma questão hormonal, uma questão cerebral, mas com cuidado. Mas o que nós temos posto há milênios é que eu preciso controlar o corpo, especialmente o corpo feminino. Por quê? Porque o corpo feminino é um mistério para o homem ainda, que seja médico, seja ginecologista, seja o que for, ele não consegue entender, porque ele não consegue imaginar sem sentir, que ele não sente, o que é, né, chegar à puberdade feminina, que não é apenas uma autoafirmação no mundo como a do menino, que começa a ter pelos e desenvolve, né, o órgão sexual, apenas isso, inclusive enaltecido, porque a nossa sociedade como um todo, aí como um todo mesmo, desde Islã, judaísmo, cristianismo e até os estados ditos laicos, sem religião, é uma falocracia. Não se chama nem mais patriarcado. Patriarcado seria pai, não seria nem isso. É uma falocracia. Né? Porque vira uma falocracia, vira uma falofobia também, quer dizer, fica uma mistura de tudo. Porque o menino ele é apoiado e empurrado, mas ele não sofre nada. Ele não se afeta. A menina imediatamente se afeta. Com o quê? Um sangramento e uma cólica, uma dor. Mais ou menos, mas tem. Um incômodo. Por isso que muitos falavam, ela está incomodada. Sim, porque é um incômodo. Mensalmente, não erra, não falha. A medicina vem interferindo nisso de umas décadas para cá, talvez 1980, 90 para cá, mas são milênios em que a mulher, desde uma certa idade, a idade púbere, né? Aí depende, 10, 11 anos, até os 14, e vai até os 40, 50, no máximo, 52, estourando, um período que ela está pronta para
algo de além, diferente do simples ser mulher e estar no mundo, que é preparar-se para engravidar, para gerar, para ser mãe. Não vou nem dizer ser mãe, que isso já está além também, mas gerar. Ela pode gerar, engravidar, ter o filho e não criar. Né? Pode morrer no meio disso, pode acontecer, alguns acidentes podem roubar a criança, pode vender a criança, o que a gente vê em algumas sociedades. Então, o ser mãe já é uma outra coisa, uma outra função, mas é fato incontestável e que eu sei que incomoda a falocracia, inclusive científica e outra e meio raivosa, que apareceu de uns tempos para cá, que quer, porque quer gerar, quer ter útero. Para saber o que é, sabe que ter útero é ter cólica? Não, não sabe. Sabe que ter útero é preciso ter cuidado com uma série de questões que ocorrem pela alimentação, por remédio, por uso, né? De acidez também. Então, nós temos feridas no colo do útero, nós temos mioma, nós temos. Esqueci agora o nome, a endometriose. Tudo isso porque tem útero. Então, o cara que quer ter útero, ou que acha que ele pode ter útero gerar, e que também pode amamentar, ele não sabe o que é ter peitos de uma maneira e depois os peitos ficarem outra. Se você não tem dinheiro, você não faz plástico, você não bota silicone. Fora as implicações que podem ocorrer. Então, quando uma pessoa que não é do sexo feminino, que não nasceu mulher, ela começa a ser cooptada pelo outro sexo, dizendo que ele se sente como tal, ele fantasia aquilo no máximo, mas ele não tem um vislumbre. Botar-se para ele 1 ano de cólica, de TPM, de ferida no colo do útero, corrimentos e tal, todas as implicações que a mulher tem que aprender a lidar, porque alguns corrimentos não são nem por uso, são por comidas. A lactose, a caseína, promove colônias de bactérias que incomodam as mulheres. Ferem, coçam, ardem. O homem sabe disso? Nem sonha. Só sabe ver a mulher de longe e dizer, ela está naqueles dias. E às vezes nem sabe. E tem muita mulher que eu sei que vai manipular isso. Agora, e isso é religião? Piorou. Misturou, piorou. Por quê? Não é só cabelo. Eu estou pegando pelo lado do cabelo, a gente vai falar. Mas veja, a mulher não pode isso. Porque a religião é falocrática, é masculina. Deixou de ser sistemas religiosos chamados de mitologias, né? As mitologias ou sistemas, né, politeístas com deusas e deuses, para ter um só Deus masculino que não quer saber de mulher, ainda demoniza a mulher, porque é a tal da Eva. E ainda tem cientista, hoje, parece brincadeira, né, gente? Parece brincadeira, que publica até livro e coloca no YouTube, que vai explicar cientificamente como é que a Eva saiu da costela do Adão. Isso considerando só o segundo Gênesis. Aí o primeiro Gênesis, não tem ninguém se debruçando por que naquele homem foi criado, né? Eu vou sempre bater nessa tecla, porque ele é fundamental, gente. Enquanto isso não for absorvido, existe um primeiro texto que é considerado sagrado, dentro de um livro que é considerado sagrado, que é compartilhado por diversos sistemas religiosos, que diz que Deus criou o homem e a mulher juntos, iguais, e que eles tinham que ser vegetarianos. E aí vem o outro e diz, não, só criou o homem, e aí, quando o homem reclamou de companheira, provavelmente olhou para os animais e disse, bom, essas fêmeas não me completam. Por favor, faz uma fêmea igual a mim. E aí vai lá, tira uma costela, uma coisa assim,
sabe? Aí o pessoal fala, mas é simbólico isso, é simbólico aquilo. Mesmo que fosse no simbólico, no metafórico, que eu vou dizer que é possível, mas Deus não escreve por metáforas, tá? Teria que ser dois deuses, um escreveu literal e outro escreveu metaforicamente. Mesmo assim, por que a ciência se debruça sobre isso para poder provar? Se tudo que está escrito na Bíblia tem um conteúdo simbólico, metafórico, como os gnósticos querem dizer, que não querem largar a Bíblia, né? Não querem colocar outra coisa, mas ficam presos ali naquele texto maquiado, simbólico, todo cheio de, sabe, de mistérios. Então, isto é da ordem religiosa, do simbólico, do metafórico, beleza. Por que a ciência se debruça sobre isso? Porque a ciência se mete e o pessoal quer que a ciência prove que a Eva saiu do Adão, o espiritismo quer que prove que a mediunidade existe e está no gene. Por que essa loucura? Sabe? Cada um no seu pedaço, sem se contradizer. São partes do mesmo homem. Quando eu consigo observar o objetivo, eu faço ciência. Quando eu estou lidando com o simbólico e metafórico, eu estou fazendo arte, literatura, estudando mitologias, possibilidades do meu ser. E eu posso ir mais longe na minha transcendência, porque percebo uma conexão, porque sinto algo, porque quero algo mais do que só isso que me enche de um vazio. Então, vou buscar significado. Então, eu entro nesta transcendência. Agora, quando eu trago essa transcendência para explicar cientificamente como funciona o mundo, eu errei. Está errado. Não vai conseguir nunca. Mas eles forçam, mas eles mentem. Ora, e a gente vai ver justamente com uma questão tão besta como é o cabelo. Então, cirques não raspam o cabelo, não cortam o cabelo. São homens com cabelos gigantes. Rastafari, bem para cá, na Jamaica, que começou, é uma religião, depois se espalhou como modinha, aí, problema de quem faz essa coisa ridícula, que é espalhar uma coisa como moda quando tem um significado, né, profundo, não quer dizer que seja negro, não quer dizer que seja moda, era uma religião, e é. E é. Inclusive com o uso, né, da marihuana para rituais, e não para fumar ali na esquina, com criança, senhoras passando, entendeu? E nem o tempo todo. É o caso, né, que o próprio Yogi, né, o Sadhguru, que é um dos mais famosos que ando falando pela rede, ele disse, as mulheres, né, as mais idosas, na aldeia, sempre davam umas substâncias de limpeza, semelhante à ayahuasca, para fazer limpeza, tirar vermes, para provocar vômitos e, né, de resto, para limpar, porque tem pouca, né, higiene, tem pouco saneamento, ou quase nenhum, nem pouco, eu diria, tem nenhum em alguns lugares, né? Nós temos alguns privilégios, né? Não no sentido que as pessoas dão privilégio, mas eu digo benefícios de estar na cidade, mas é um benefício que você paga por ele, tá? Ele não é gratuito em nenhum momento. E para ter água encanada e tal, esse tipo de coisa, mas lá não tem. Então, para evitar verminoses e outros problemas, se toma aquela beberagem. Se exagerar, ele diz, se exagerar na beberagem, o que acontece? Há um princípio de alucinação. E sim, por exemplo, a ipecacuanha, é um remédio bom para asma, né, quando você está em crise de asma. Mas se você exagerar, ela começa a provocar vômitos, né, vem a náusea, o vômito e alucina. Né? E eu acabei fazendo uso por causa da asma, e como não passava a asma, entrei num certo desespero, e toma e peca para dentro, e toma e peca para dentro, daqui a pouco eu estava vomitando e delirando. E é diferente de qualquer manifestação religiosa. O delírio nada tem a ver com transcendência, tem a ver com o cérebro. E é aí que o pessoal de neurociência está pegando, que existe um epifenômeno cerebral. Sim, existe um fenômeno cerebral. O cérebro, ele interpreta aquele mal-estar com imagens, porque ele trabalha com imagens, ele puxa imagens profundas.
ele usa imagens de um sistema ancestral nosso, que é o sistema reptílico, né, evolutivo. Então, não quer dizer que todo fenômeno é disso, nem que toda transcendência simplesmente é um epifenômeno do cérebro que deu uma digitimia, vamos dizer assim. E tomar ayahuasca não é encontrar Deus, porque não tem a célula de Deus. Quando eu escuto essas coisas, eu falo assim, gente, quantos séculos ainda para a humanidade evoluir? Eu pergunto mesmo. Porque eu realmente pensei que o século XXI, com toda a tecnologia e racionalidade, fosse ser melhor. Está ficando pior. Espero que toda essa confusão seja para limpar. Mas, às vezes, não é. Né? Vamos botar aqui 3 séculos, 4 séculos, será? Eu, às vezes, não tenho tanta certeza. Se eu pudesse mandar a Terra parar para eu saltar e ir para Júpiter, eu já estava indo. Porque, realmente, estudei, confiando nisso tudo, só que não é o meu processo, o meu estudo que me trouxe a decepção, não é o ser humano mesmo. O ser humano que ele senta numa ideologia e para defender seu próprio ego, ele fala mentiras. Ele diz assim. Entende? Então, Sirkis tem cabelo comprido, Rastafari tem cabelos compridos, mulheres muçulmanas têm cabelos compridos, não podem cortar nem mostrar. E o mundo normal, como fica essa questão com religiosidade, moda e tal? Então, monges orientais, inclusive monjas, raspam a cabeça. Monges no Ocidente raspam, às vezes, uma tonsura. As monjas não, cortam bem curtinho. Aí já tem, né, já se induz, né? A mulher cortou curtinho para não ter vaidade. Então, tem uma corrente que coloca, apesar de estar na Bíblia, que a mulher não tinha que cortar o cabelo, porque é como um véu, inclusive está não só em Números, né, nas regras todas lá, que tem as regras todas no Antigo Testamento, as regras como tem que andar, não pode cortar cabelo, não pode andar de calças compridas e tal. Bom, essa mulher não trabalha, não pega ônibus, né? Aí tem que ter um marido que sustenta. Quando o marido não sustenta é porque Deus quis, e aí ela passa para outro, então vai se prostituir. Quer dizer, o homem, ele cria umas regras que ele mesmo embola a situação da sociedade. E ele nem relativiza. Ah, tá, essa mulher pode trabalhar porque ficou viúva, não tem como sustentar, não vai se prostituir e tal. Não. Mulher não trabalha, não trabalha. E aí, e por que prostituição pode? E é ele que tem que dizer? Aí eu digo para você, faltou realmente muita coragem, muitas mulheres, para dizer assim, então tá, eu prefiro ser apedrejada. Então me apedreja. Já que é isso. Então falta essa determinação na mulher. E não é com cenas de filmezinho de empoderamento, Mulher Maravilha, Galadriel com os Anéis do Poder, não é com esses filmezinhos colocando uma super-heroína, né, que estão querendo colocar, questionar, porque ela só está fazendo papel de homem, ela não está se afirmando na sua condição mulher. Para uma mulher ter poder, ela tem que aceitar ser feminina e que seja respeitada em todas as suas características femininas. Aí sim isso é poder. Mas isso não virá com benesse masculina, nem de cima para baixo. É a mulher que tem que acordar, despertar realmente e fazer. Então, raspa cabelo, não raspa cabelo, cabelo é vaidade. As religiões naturais, ditas pagãs, né, valorizavam o cabelo dos homens e das mulheres. Então, é muito comum a gente ver as civilizações, né, antigas, e principalmente, aí vamos pegar aqui a celta, né, que é mais próxima, né, mulheres com cabelos longos e homens com cabelos longos, inclusive barbas. Aí eu pergunto, e se uma mulher nasce com alguma alopécia? E se acontece algum processo, uma gravidez, 2 gravidez, 3 gravidez, um estresse, e aí alopécia, uma fragilidade, né, que é uma anomalia?
Aí essa mulher é o quê? Condenada? Não é tratada? Não é compreendida? Se raspar a cabeça vai ser proscrita? Então há muita intolerância e burrice nisso. Não tem outro nome. É como diz alguns livros que eu já li, né, já fiz aqui alguma live, que é a história da ignorância e a história da estupidez. São filósofos que se debruçaram para fazer uma história disso. O homem deveria ter vergonha de ter dado fatos para que um historiador ou um filósofo se debruçasse e chegasse a essa conclusão de que há uma história da estupidez e uma história da ignorância no meio de homens diplomados, poderosos e ditos inteligentes. Eu quando li aquilo, eu morro de vergonha. Bom, mas ele fala mais de uma égide masculina, né? Porque a mulher nem teve tanto espaço para se colocar, para falar, né? E nem hoje tem. Eu falo de teimosa que sou. Mas é claro que um vídeo meu vai ter menos visualizações do que um vídeo de qualquer idiota que colocar qualquer conteúdo de religiosidade, inclusive. E só repete, só faz eco. Um monte de gente. Porque sistema, o homem. Isso é muito claro para mim. Isso existe. Ainda. E vai existir. Eu pensei que não, mas vai. Tem que me convencer, mas vai. Mas a minha voz vai continuar sendo gravada e ouvida por quem quiser. Então, vamos lá. E vocês aproveitem para comentar, coloquem o que vocês pensam sobre isso. Então, nas religiões naturais, o cabelo não significava se era masculino ou feminino. O homem não era considerado mulherzinha por ter cabelo grande, e aqui os índios, aqui, até no Rio Grande do Sul, que tem umas comunidades indígenas, a gente vê muito gaúcho aqui, índio, gaúcho, né, tanto faz, né, que a gente não separa, né, é gaúcho, né, nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas eles têm os cabelos bem, bem longos, vamos, quase na cintura, né. Quisera eu ter os cabelos assim, né. A gente brinca, né, quando não tem aquela força, né, capilar, né, mas eles têm, não são mulheres, não são afeminados, não são gays por causa disso. Então, veja, já uma cultura mais para o interior, fora de um grande centro, essa leitura que se faz já não cola. E tem gente que se mata por isso em cidades grandes, que critica. Já vi mulheres criticando isso. Acho que eu já falei em alguma outra live que quando eu cheguei no Nordeste desse país, com meu cabelinho curto, com meus olhos escuros, meu óculos escuro, claro, calça comprida, porque sempre usei as calças compridas e eu tenho meus motivos, né? A pessoa pode ter vergonha das pernas, pode ter algum problema, ou pode simplesmente achar muito prático, né? Porque sobe, desce, vai para lá, vem para cá. Então, por causa da calça comprida, o cabelo curto, óculos escuros e uma tatuagem, ela disse que eu era da turma das lésbicas, das mulheres masculinizadas, nem lésbica totalmente, mas qualquer coisa assim, porque as definições são qualquer coisa que eu não consigo entender, porque não tem lógica. Mas ela me colocou assim, não mulher, né? Vamos dizer. E eu digo para vocês que a minha reação não foi a que ela esperava, né? E quando eu fiquei sabendo, eu não aguentei rir. Eu dei muita risada, mas eu dei muita risada que parecia que ela tinha contado uma piada. Aí o que aconteceu? Ela ficou com uma cara zangada, foi desacreditada, o pessoal ficou meio assim, porque eu sou uma doutora, e dei risada. O que eu vou falar? Eu achei tão estereotipado, tão absurdo, mas eu percebi, aí depois elas falam, não, tem um pessoal que pensa assim, realmente, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. Eu falo, vocês são malucos? Vocês são loucos de manter isso? Porque quem mantém não é o sistema, é vocês. Um preconceito entre mulheres. Não me perguntaram por quê. Certo? Então, são coisas assim, gente. E se briga por coisas assim. E se bate no peito e xinga o outro. E isso não leve, tá?
quando não vai além do só xingar, cancelar e tal, que cancelar também é outra coisa idiota, tá, gente? A pessoa fala assim, foi cancelado na rede. Como se a rede fosse uma coisa muito importante. Faz um perfil fake, entra de novo e acabou. Eu não sei por que o pessoal fica tão desesperado, né? Enfim. Eu queria aprofundar essa questão com relação ao cabelo masculino, primeiro. Se existe algumas seitas ou parte, né, dessas religiões que permitem os cabelos longos, inclusive Moisés tinha cabelo longo, barba longa, né? Jesus Cristo também, agora já inventaram Jesus Chanel, né? Que é daquela série Chosen. Poxa, gente, pelo amor de Deus, descrições, já tem descrições históricas. O cabelo dele era que nem os nazareus que usava aqui, os nazareus tinham o cabelo como contato espiritual, como uma força espiritual. E aí coloco ele com Chanelzinho, né? E os outros também. Né? Só falta botar aquelas franjas aqui no meio da testa, que eu também não entendo essa franja no meio da testa, que ela não serve para nada. É assim, uma pessoa sem noção cortou o cabelo, aí virou moda. É uma pessoa sem noção, vai cortar o cabelo, corta, a mulher pega, faz a coisa, e quando corta, puxando, o cabelo sobe e fica aqui no meio da testa, né? E agora vira moda. Antes era erro. Soubesse, eu tinha entrado em moda quando eu tinha 12, 13 anos, que eu cortei meu cabelo sozinho e ficou aqui no meio da testa. Estava na moda antes, vanguarda. Então, o cabelo, ao longo da história, foi carregado de valores simbólicos, não apenas cabelo, não apenas moldura, que vão além da estética e higiene. Né? Higiene também, porque cabelo longo e sujo ninguém merece, né? Então, ele representa uma força vital. É possível, a gente não nasceria com cabelo assim se não tivesse alguma energia, né? Porque quando alguém pega no seu cabelo, quando penteia, tudo tem toda uma influência no seu couro cabeludo, eletromagnética, que pode relaxar como pode irritar, né? Tem pessoas que têm uma mão ou uma energia não muito boa, você vai cortar, você fica até mal. Não só eu, homens já me falaram isso, mulheres falaram, nossa, acabei de sair do salão me sentindo mal. E tem a ver com isto, né? Então, tem vida isso aqui. Isso aqui recebe, né, nutrientes daquilo que você come. Inclusive, o estresse provoca queda, né? Determinados remédios provocam queda, como outros provocam, né, o fortalecimento. Então, isso aqui tem vida. Então, faz parte da nossa energia vital. Pode ser usado como identidade pessoal ou de um grupo coletivo, como é o caso dos Sikhs, dos Rastafari. Rastafari ainda nem pode lavar, tem toda uma questão, e eu vou chegar lá, né? Pode ser um status religioso, quando pertence a seitas, né? Em alguns lugares, expressão de luto, não vou cortar mais o meu cabelo, enquanto eu não superar aquela dor. Pode ser voto ou renúncia, né? Pode ser também poder sexual, fertilidade ou pureza. Então, veja, há diversos simbolismos, significados para o cabelo. Por exemplo, o mito de Sansão tem a ver com o cabelo. A força dele estava nos cabelos. Quando cortado, ele se enfraquece, né? Então, raspar, deixar crescer, não é uma escolha neutra, é uma linguagem simbólica entre o corpo e a alma que depende das inferências corporais de você ter cabelo forte, não ter cabelo, estar doente, não estar doente, uma série de questões, né? Luto ou um pertencimento de uma comunidade, de uma religião. Se a religião que te faz feliz, que te identifica, você se sente feliz com ela, porque, por favor, eu vou insistir nisso, faz uma escolha para ser feliz. Fazer uma escolha para sofrer é burrice, tá? Aí você está lá na sua religião, sei lá, adventista, crente, evangélico, tal, não pode cortar cabelo. Não, corte o seu cabelo e seja feliz. Ou corte o seu cabelo e seja feliz. Né? A monja, né, tem aí a monja Coen, né, carequinha, né, uma das poucas monjas que eu conheço. Tem umas outras, mas ela é a mais famosa, né, tá na rede.
tá lá, ela deve aparar, não sei nem como é que faz, ela corta, deve estar mantendo, né, a cabeça toda, e ela é feliz. Ela fez aquela escolha, ela quis entrar e a regra naquele sistema, né, eu sou zen budista, né, por natureza, mas não por fazer voto lá, eu tenho muita afeição ao zen budismo, mas eu não raspei, não estou lá dentro, não sou representante. E não seria. Eu conheci um zen budista da faculdade, junto comigo, ele que me apresentou uma série de coisas, e ele também não era raspado, não raspava o cabelo. Aí eu ainda perguntei, é obrigatório? Ele falou, não, é opcional. Então, se é opcional, ou então algumas coisas não são permitidas, mas ele também fez uma escolha, porque assim ele queria. Então, aí é a minha praia, é o que eu defendo. A relatividade, com inteligência, com argumento, não bato de frente, eu não vou entrar no local e vamos dizer que fosse somente careca. E vou lá pentelhar o juízo das pessoas que têm que me aceitar com cabelo, que é o que a gente vê hoje. A igreja tem tais preceitos. A adventista, o evangélico não pode ter imagem, né? Vamos dizer assim, aí eu chego lá com a minha Nossa Senhora e quero impor isto. Entende? Isso, para mim, não é inteligência nem ignorância, é estupidez e espírito de porco, falava a minha avó. Né? É um espírito de porco que chega ali, danado, no sentido da danação, para perturbar uma comunidade, em vez de procurar a sua comunidade. Aí ele vai dizer, mas eu quero um pouco dessa, mas quero manter. Então, cria a sua. Abre a sua igreja. Na minha igreja pode mais, mas não pode não sei o quê, e eu quero que seja igual a evangélica. Faça você a sua. Tá bonito? Tá, inteligente. Aí vão ter diversos? Que seja. Mas eu não posso impor. Eu não posso. Eu estava dando aula no colégio judaico e quando descobriram, eu nem sabia que havia essa proibição, quando descobriram que eu não era judia, não que eu professasse alguma coisa, mas não sendo judia, cristã. Você é cristã? Eu falei, de certa forma, sim. Não vou à igreja, mas sou cristã porque aceito os princípios da cristandade, né, que são valores, né, éticos. E aí, os pais pediram à escola, por melhor professora que eu fosse, meu afastamento. Na boa. Eu vou me impor? Vou virar judia? Não, né, gente? Eu não tenho vontade de ser judia. Não me representava, não, só por causa do dinheiro, não, vou arranjar outro colégio, vou arranjar um colégio tão católico ou laico que não tem essa preocupação. Foi bom enquanto trabalhei, fui respeitada, fui bem paga, fiz o meu trabalho, e quando deu. Quando descobriram, eu nem sabia que era proibido, eu até coloquei. Pensei que pudesse só para aula ser uma pessoa laica, de certa forma. Nunca preguei nenhum cristianismo. Mas assim foi. E isto é coerência, isto é inteligência, isto é ética. Porque religião sem nada disso não serve, não presta. Religião para violência? Religião para um matar o outro? Isso ficou lá atrás na Idade Média, que já falei, já expliquei o que é isso. Não é uma religiosidade, é uma política. Né? Hoje, os estados estão definidos, os estados já estão negociando, já tem toda uma geopolítica, né, de nações que se conhecem, que se conectam, vai presente para lá, presente para cá e tal, e todo mundo agora já tem até o negócio para traduzir, não fala aquela língua lá de Uganda, mas com o tradutor eu consigo entender, então já está feito. Então a religião hoje deveria ganhar o espaço do transcendente que tinha perdido, né, do transcendente, do consolador, do dar um significado, né, que aponte para uma outra, né, realidade, fenômeno que nós sentimos falta. E deixa a política, né, como diz o Cristo, dai a César o que é de César. A política, o imposto, dai a eles. Mas vamos cultivar
o nosso transcendente. Para de querer transformar o mundo, a política ou mesmo a igreja, e a igreja querer parar de transformar as pessoas naquilo que elas não querem ser. Tem espaço para todo mundo, tá, gente? A Terra é grande. Então, budismo, hinduísmo e jainismo então é bem radical, né? Raspam a cabeça, né, como renúncia do ego. O cabelo é símbolo de vaidade, identidade mundana. Então, quando você raspa o cabelo, é um significado de despojamento, simplicidade, ausência de adornos também, você não vai ter que ficar, né, limpando, lavando, cuidando, né? Então, tem toda uma simplificação na vida. Os jainistas, inclusive, andam nus, né? Mas, por exemplo, na nossa sociedade é impossível você ver um jainista andando para lá. Mas eles são mesmo, não é nudez para provocar, não é nudez para exibir o corpo, até porque não é para fazer musculação e sair andando pelado, como a gente vê em algumas praias, né, desse país, né? O cara faz musculação e quase está nu na praia, ou mesmo quase na academia, é um exibicionismo, não tem como dizer que não é. E eu acho que o cara deveria assumir, eu sou narcisista, sou exibicionista, sabe, eu gosto que me vejam, fica mais feliz, fica mais satisfeito, né, do que ser uma coisa casual, né, a mentira casual. Então a gente tem também uma espécie de purificação que é feita. Então, quando eles vão raspar, tem o rito, né, o corte, até das freiras também, né, das monjas também, algumas, né, da parte católica, né, ou cristã, melhor falando, né. Então, e de certa forma, você faz uma igualdade perante o divino, perante o todos são iguais, né, porque o espírito mesmo não tem masculino nem feminino, mas aí é uma androginia assexuada, não é o que o pessoal fala, bissexual, isso não tem nada a ver. Então, seria o espírito, mas no momento da manifestação, o universo é dual, está lá no Kybalion, né? O universo é dual, há uma polaridade, nós temos o ímã com polo negativo e outro positivo, e só tem dois, não tem um neutro, não tem outra coisa ali no meio, e se neutro existisse como algo, né? O ser humano não seria nem A nem B, não seria nem masculino e feminino, nem positivo nem negativo. Então, tudo isso que a gente está presenciando, que são só balbúrdias, né? E as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, mas também é uma minoria que faz um eco grande, né? Tipo, galinha cacarejando e todo mundo vai lá comer o ovo dela, porque o da pata ninguém sabe que ela colocou, porque ela não faz barulho, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Uma comunidade pequena que faz muito estardalhaço, porque, inclusive, ela é falocrática, tá? É do patriarcado, é falocrática, digam o que quiserem, né? Então, o cabelo, aí você vai vendo, né? Ele vai sendo colocado como um símbolo de sexualidade, de sensualidade, que define a mulher, mas quando o cabelo do homem não é por aí. Então, o problema não é o cabelo. Porque se a mulher tem cabelo comprido, ela é sensual, ela é mais feminina, quando o homem tem cabelo comprido, ele simboliza que ele é mais conectado, que ele é mais masculino. Então, tem os vikings, tem os druidas, né, mais inteligentes, tem os indígenas. Então, é o cabelo, é a visão, a interpretação que eu dou ao cabelo. E é importante definir isso, porque quando a gente define uma coisa tão simples, né, que todo mundo tem, cabelo, né, salvo quando raspa, né, quer dizer, o cabelo, a ausência de cabelo, é uma coisinha pequena. E você pega, né, toda essa diversidade em torno de algo tão simples, né, e até banal de se pensar, não tão difícil, e você pode estender para todos os outros elementos que constituem esta prática de religiosidade e as manipulações que advêm desses processos, dentro dos sistemas monoteístas, principalmente. E esse monoteísmo vai
impregnando, como eu já falei, né, quando eu estava falando um pouco do espiritismo, da Umbanda, Candomblé e tal, algumas coisas, que elas vão sendo absorvendo, senão elas não teriam permissão, absorvendo este monoteísmo, estas crenças. E aí a bagunça fica feita, né? No cristianismo, eu já falei, né? As freiras cortavam os cabelos ao entrar no convento, como sinal de castidade, porque estava ligado a uma sensualidade, a uma Eva de cabelos compridos, que ninguém nunca viu, mas se imagina que sim. E não cortar, bom, o cabelo vai no pé e arrasta, né? Que é outra coisa, o cabelo não para de crescer. Então deve ter algum momento, algum ritual, né? Ou então eu vou lá, finjo que corta, perdi, né? A parte do cabelo estava me incomodando. Porque, gente, passou da cintura lá para baixo, já começa a incomodar. E vou andar com o cabelo atrás do joelho. Se fosse um véu, já incomodaria, agora você imagina com cabelo, né? Voando, dependendo da quantidade, do tipo de cabelo. Ih, rapaz. Se o cabelo nasce crespo, como faz? Para o natural, não tem que alisar. Natural. Não estou falando com tecnologias, né? Tem que ter o cabelo comprido. O cabelo da pessoa é crespo. Ele não vai crescer como cresce um cabelo liso, como um índio, como um japonês, né? Que os fios são mais finos, são mais pesados, né? Então, ele vai começar a aumentar. Então, já não é para baixo. Então, tem uma série de besteira nisso. Né? Os cabelos encaixadinhos, né? Dos árabes, dos povos semitas, né? As mulheres não têm o cabelo liso totalmente. Né? Nada é feio. Não estou falando de critério de estética de nada. Estou falando de funcionalidade e significação. Tá? Então, em Coríntios, né, Paulo, né, diz: o cabelo comprido é a glória da mulher. Quando um homem dá uma opinião dessa sobre uma mulher, tá, obrigado, você acha bonito, legal. E quem não tem, você acha feio? Por que exigir que a mulher tenha cabelo comprido? Bom, Paulo, judeu helênico, então, judeu, eu quero crer que nenhuma mulher judia corta cabelo, mas eu já conheci algumas judias de cabelo curto. Na época, né, não sei como é que fica isso. Então, é uma cultura, né? O do homem deve ser curto, é uma cultura já greco-romana. O romano, né, essencialmente bélico, com uma questão de limpeza, cidades crescendo, higiene e tal, corta-se o cabelo, evita-se piolho, e piolho é uma coisa que é mais difícil de evitar, e eu não sei porque dá tanto em escola primária, que depois já não dá mais. Então, ou as mães não lavam, ou as babás não lavam, ou as escolas de crianças são infestadas de piolho, deveria se fazer uma despiolização, porque mesmo as meninas ou os meninos mais limpinhos, que a mãe está sempre cuidando, chegam lá e pegam piolho. Né? É triste isso. Tem algum problema aí. No Antigo Testamento, os nazireus, como Nazareno, não é só de Nazaré, não é isso, é um estudo mais esotérico dentro do judaísmo, mantinha o cabelo longo como voto sagrado, talvez por isso Cristo tivesse o cabelo longo. Tradições xamânicas, chamadas pagãs, eu não suporto esse nome faz uma, sabe, infiel, pagão, né? Parece uma coisa demoníaca, não tem nada a ver. As pessoas deviam falar assim, eu sou evangélico e deu. Mas ele só é evangélico porque ele demoniza em volta. Porque se ele respeitar cada um, aquele discurso evangélico, ele morre. São religiões que não têm uma estrutura em si. Ela tem uma estrutura a partir de uma relação conflituosa. Por isso olham sempre o mal. Por isso apontam demônios em cada folha de árvore, em cada plantinha, e
Se você disser, mas é uma criação divina, não é o diabo que criou, e coloca uma coisa que seria abjecta, Deus no mesmo ponto que o diabo, no mesmo pé. Deus é criador, o diabo é o criador. Alô? Como a gente faz isso? Como que eu vou distinguir, né? Será que eu estou seguindo o criador certo? Porque para o evangélico, o diabo cria. E o diabo não só cria, como foi ele que tentou a mulher. E todos os homens são filhos de mulher, que é uma das frases que o homem atualmente menos suporta. 50% da humanidade é feminina, outros 50% é masculino. Mas outros 50%, todos são nascidos de mulher. Ninguém é nascido de um homem. A mulher deu à luz e morreu, mas é nascido de uma mulher. É um útero que gera. É uma mãe que espera 9 meses, 8 meses, 7, menos não dá. É uma pessoa que diz sim. É uma pessoa que vê seu corpo mudar e transformar com todos os reveses possíveis que isso pode significar, né, de bem-estar, mal-estar, de conflito, né, corporal que eu estou falando, e um homem desconhece isso totalmente. E eles são nascidos de mulher. E eles demonizam as mulheres. As mulheres são isso, as mulheres são aquilo, as mulheres tentam. Não é o olho dele que vê errado. É a mulher que é errada por aparecer na frente dele. Ele pode olhar para a mulher dele 10 vezes, não sentir nenhum desejo, de repente ele vai sentir, ele vai achar que foi a mulher que fez alguma coisa. Por que não bota a responsabilidade em si? Será que é tão difícil para um homem que se acha tão forte, tão poderoso, tão, né, tão falocrático, tão patriarcal, tão cheio de discurso que acaba com a mulher? Por que ele é tão fraco diante da mulher? Porque ele precisa violentar, coibir, bater numa pessoa que ele diz que é inferior, que é mais fraca. Gente, me explica, porque até hoje não encontrei. Se vocês souberem, se algum homem estivesse, né, me explica isso. A mulher é um ser inferior, não tem inteligência, então ela não vai estudar. Ora, uma criança que não tem inteligência, a professora sabe, e a gente dá só o beabá, não vai adiante, porque tem medo de que ela estude. Então ela não é burra. Então não é desprovida de inteligência. Então qual é o receio? Dela superar você? Das mulheres superarem? E por que não se ouve uma mulher? Por que a ideia dela é sempre errada? Ou não procede? Porque esse mundo está assentado, ainda que na mentira, masculina. Ainda que na mentira. Ainda que não seja real. Uma mulher dentro de uma repartição, uma boa mulher, com inteligência, ela coíbe uma série de coisas. Os homens ficam mais retraídos, mas se a mulher abrir a guarda e escagualhar, eles não vão respeitar, vão fazer a bagunça que sempre fizeram e vão sempre desprezar essa mulher. Porque ela não vai ser amiga dele, ela que pensa. Eles não vão tê-la como amiga. Por que eu sei disso? Porque em vários meios masculinos em que eu estava ali escutando, o parecer masculino era assim. E quando eu dei um rebote, né, fiz o tal do react, falei, vocês falam de mulheres assim, todas são vulgares? Todas não valem nada, só querem dar para vocês e tá. Vocês sabem o que se fala dentro do meio feminino? A cara caiu. O queixo foi lá embaixo. O quê? Vocês falam? Vocês contam? Vocês comparam os homens? Só dei risada e não falei mais nada. Para ver a fragilidade do homem ter pensado, um grupo de homens pensou, isso foi no Aikido, que mulheres julgavam eles. Que não estavam venerando eles como homens fortes, poderosos.
Então, isso tudo tinha que acabar, é tudo bobeira, infantilidade, cresce a humanidade, né? Evolui, amadurece, mas é que esse sistema tem um cordão umbilical. O cordão umbilical que não é feminino, que é masculino, né? É o Deus masculino que mantém os homens infantilizados, né? Você vê que o homem brinca até hoje, né? Pode ter a idade que for, ele está sempre brincando. Seja de dominó, seja de joguinho, hoje videogame, né? Tudo, sempre brincadeira, brincadeira, brincadeira. Se reúne para ver futebol, se reúne para jogar. A mulher foi entrando porque a mulher ficava fora. Aí, assim, já que eu não posso vencê-los, eu vou entrando também, vou assistir futebol. Tá bom, vou ficar assistindo ali o joguinho de dama. Mas tem coisas que não dá, né? Então a mulher pega e sai. Aí vou fazer o quê? Vou brincar de boneca? É essa imbecilidade que está acontecendo aí com o bebê reborn. Vou brincar de boneca. Porque, vai desculpa, aquilo ali não é terapia, aquilo ali é brincadeira. Só que é uma brincadeira que está ficando meio estranha, inclusive. Meio histérica, meio, sabe, meio fantasmagórico, troço, né? Já saiu, é como se um menino, né, um rapaz, né, fazendo aquelas brincadeiras lá com o carro, começasse, né, sabendo que é um carro de brinquedo, começasse a achar que aquilo é um carro de verdade, né? Pelo menos eu sei que os homens sabem que aquilo é jogo, que é brincadeira, que é não sei o quê, para passar o tempo, matar o tempo, seja por que for, para não ir lá falar com a mulher, para não ir lá ajudar a mulher, para não ouvir problema de filho, mas as mulheres fazendo isso daí, vai me desculpar. Aí passou embaixo o papel da ignorância. Bom, agora o homem conseguiu me destruir como um ser inteligente, né? Então, no campo, né, das tradições mais naturais, cabelo preservado. E, quando havia a questão da escravidão, se cortava o cabelo, aí, pelas questões de praticidade, de doenças, né, como eu já falei, os piolhos, as pragas, e também por uma espécie de escravidão, né, para manter o controle. Veja, essa questão do controle do corpo é a égide do monoteísmo, né? É realmente uma questão muito séria. Porque se comeu do fruto, né, tal do bem e do mal, e aí foi expulso do paraíso, e aí fala, parirás com dor, como se... Né, só um discurso masculino para dizer um troço desse, gente. Existe uma maneira de parir sem dor? Existe, mas é completamente diferente daquilo que ele está falando. E acabou que se inventou tanto uma maneira de parir, né, se impôs à mulher, que agora ela pode realmente parir com dor. Agora, dor sempre vai ter, né? Por mais natural, por mais tranquila que seja, por mais cócoras que você faça, tem a cólica intensa. Um útero está impulsionando uma criança, um ser a sair que tem uma cabeça deste tamanho, né? Tem um alargamento. Este alargamento é ósseo. Sabe, a pessoa tem que estudar um pouco de embriologia e nascimento para poder entender. Os homens tinham que estudar isso na escola. Não é só a mulher, não. A mulher, para saber no que ela está se metendo, como vai acontecer, mas tem hormônios específicos que não consegue fazer o homem, né? Ter filho. Não tem útero, não tem determinados hormônios, não tem uma série de coisas, não adianta. Não vai ser. Não tem como sentir isso. A gravidez, carregar uma criança para cima e para baixo, o que você sente? O desconforto, né? A presença de um ser vivo, né? Chutando você, empurrando você, mas com uma relação completamente diferente, amorosa. É completamente diferente. A mulher participa da criação, participa, vivenciando como experiência, como fenômeno. O homem expecta. O homem só olha de longe. A barriga está crescendo. O peito está crescendo. Está ficando interessante, está ficando com mais quadril. Só isso que ele vê. Aí a mulher reclama, ele, ai meu Deus, está doendo, está acontecendo isso. Estourou bolsa. Bom, ele deve imaginar assim, como assim estourou uma bolsa? Como assim está saindo água pelas pernas? Você entende? É tudo muito fantasioso ainda hoje. São homens e homens e homens e homens que levam um susto com isso. Mesmo um casal, 2 homens, vamos dizer que 2 homens queiram ter, entendam, né? 2 homens entendem que não pode ter filho, então contrata lá. Não vou entrar na questão. Mas uma mulher, uma menina, né? Vamos dizer uma pessoa nova, né? Uma jovem. Aí, não sei se eles querem colocar
o gameta de um, o óvulo é dela. Ah, não, não queremos o óvulo dela, vamos pegar um óvulo. Tá bom, pega um óvulo lá, fecundado por um ou por outro, ou não, coloca. Eles vão acompanhar de fora. Essa mulher está vivenciando, ela aceitou vivenciar um processo de criação, ela é uma criadora, ela vivencia. Então, se ela sente desejo, se ela sente mal-estar, se ela sente... eles estão ali para ampará-la, mas eles não sabem o que é. E não vão saber. E nem com toda a neurociência, nem avanço, de pegar e fazer, pegar um chip feminino e botar na cabeça de um homem. Por exemplo, um robô não vai saber nunca o que é isso. Pode botar o robô, mulher, que vocês quiserem. Faz o que com isso, né? Aprende, criatura. Aprende, considera. Então, o pecado, o erro, a falha, foi desobediência do bem e do mal. O que isso tem a ver com a sexualidade? Não, eles não comeram o fruto da sexualidade. Eles comeram aquele fruto e depois a árvore, né, da vida eterna foi guardada por um querubim, um serafim, alguém, um anjo, uma espada flamejante. Aí tem, né? Aí tem simbolismo, claro. Que tipo de anjo era, por que uma espada flamejante, né? Para que esse homem, então, que agora sabe o bem e o mal, não vivesse eternamente, por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher o mal, e se viver eternamente, nunca vai se recuperar para o bem. E vice-versa, mas quem escolhe o bem não vai querer escolher o mal. É o saber que eu posso escolher o bem e o mal, mas eu preciso ter conhecimento. E aí o que fizeram? Tiraram o conhecimento. Aí realmente é cruel. Aí eu vou às cegas. Daí a queda, escuro, né, abismo, tem uma série de questões aí que podem ser lidas, né, eu posso trazer depois em curso, né, para a gente entender esse processo. Mas não tem a ver necessariamente com a sexualidade, tá? O erro não foi esse, mas pelo livre-arbítrio, as más escolhas, as manipulações, aí a coisa ficou esquisita. Aí veio um conceito de castidade. Mas Deus não disse crescei-vos e multiplicai-vos? O casto não tem nenhuma relação, nem para procriação. É quase um eunuco. Agora, quando eu entro num convento, quando eu vou fazer um caminho específico, não dá para eu fazer esse caminho dentro da visão religiosa, tá? Claro que dá. Mas, e é muito mais difícil também, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mulher com filho, homem com filhos, para fazer um caminho, ele é devagar, mas não, porque você tem que considerar a prole. Não é você sozinho. É a mesma coisa que você quer se dedicar a uma arte e você carrega filhos, muito mais difícil. Quando você está sozinho, suas escolhas impactam você. Quando você está com outro, já tem um outro. E se você gera mais outros, cada escolha sua impacta. Então, há uma religiosidade possível, um caminho para quem está no mundo e tal, e para quem entra lá é um eremita, é um monge, tá? Ele tem mais a obrigação de fazer mesmo o processo. Se não faz, aí sim deveria ser cobrado. Porque são dinheiros de fiéis que também alimentam aquele monge para fazer um contato com Deus, para me ajudar em alguma coisa, numa mensagem, vamos dizer assim, né? Para que ele faz esse caminho? Então, esse controle, né, absoluto, ele começou a acontecer. E aí, de cabelos, nós temos pelos. Né? O ser humano, dependendo da região, né, e da raça, tem mais pelo, menos pelo. Então, os índios são pelados, né, ou penugens, né? Há povos brancos muito peludos, né, caucasianos. Há negros médios, né, tem cabelo em cima, tem programa, mas o braço não. E começou a vir uma coisa, de um tempo para cá, de se pelar tudo. E o que é isso? Né? Querendo colocar hoje não só a questão para o cabelo. Aí é uma coisa aqui do Ocidente, bem mais, né? Dentro das religiões monoteístas ocidentais, não o Islã, eu acho que o Islã não se mete nisso, até onde eu sei, que eu conheço algumas muçulmanas, aí delas se fizer alguma coisa. Mas também qual é o propósito disso, né? De se pelar inteira. Né? E aí a gente vai entrar numa questão bem crítica
e até simbólica. O corpo liso como ideologia é o ideal do corpo infantilizado. Que quem não tem pelo, quem não tem cabelo, né? Nas partes, é o infanto, né? Não é nem um adolescente, é o pré-púbere, é o bebê mesmo. Ele é todo, né? Só tem a penugem, né? E o cabelinho que vai nascer, mas não tem pelos, penugens. Então, quando eu coloco essa ideologia de depilar o corpo todo, depilar os gânglios, axilas, virilhas e depois também, né, os pelos todos pubianos e tudo, eu estou colocando a construção de um novo corpo assexuado, pré-púbere, muito semelhante aos corpos robóticos e ciborgues, né? Então, eu estou apontando não só para uma pedofilia, mas também para uma normalização ou normatização de sexo com máquinas, com robôs. Já tem boneco inflável, não sei se tem um homem inflável, deve ter alguma coisa, que tem tantos, né, pênis por aí, deve ter algum, né, dentro do boneco, mas não sei, não funciona como um robô. Agora, botando uma inteligência artificial, e tem, gente, e já tem. Claro que o homem não ia deixar escapar isso nunca, até porque isso dá muito mais dinheiro. Então, o pelo associado a uma coisa suja, bruta e animal, como se a natureza tivesse errado em fazer você com pelos, né? E o pelo tem função. Então, o corpo como produto visual e erótico, moldável e vendável, limpo, clean, porque bonecos não têm, e crianças. Então, é muito perigoso esse tipo de coisa, e a gente percebe que isso está muito ligado para a indústria pornô, inclusive isto é pesquisa com o apoio de inteligência artificial, que corroborou isso que eu estou dizendo além dos livros, então é um consenso. Publicidade corporal, corpo liso se tornou default da estética globalizada, mas é uma regressão simbólica à infância, à ausência de pelos, que pode ter efeitos inconscientes graves, especialmente no erotismo e nas relações interpessoais. Do ponto de vista biológico, os pelos nas axilas e virilhas protegem os gânglios com regulação térmica e dispersão natural de feromônios. Aí, chega no Dia dos Namorados, o pessoal quer vender óleo essencial para dar um cheiro para excitar o homem ou a mulher, eu coloco, né, para excitar o oposto, ou o mesmo, não sei, vai depender. Mas eu não preciso, eu tenho os feromônios, todo animal tem. Então, nesse ponto, a gente compactua como o gato, a gata, o cachorro, a cadela e tal, né, que tem os feromônios, e isso vai aparecer. Só que eu não espero, eu quero no momento que eu quero o tempo todo, eu não espero o tal cio, o tal período, eu quero eternamente. Fazer sexo a qualquer hora, qualquer lugar, qualquer época, passa por cima, passa por cima. Então, aí já é uma hipersexualização, né? E é principalmente uma forçação, né, de barra com a mulher. Quer dizer, eu mando, eu controlo esse corpo. Se você não me agradar, mas eu estou naquele jeito, então eu vou procurar outro. Então, a mulher fica com aquela neura, se eu não corresponder ao desejo que é só dele e nunca dela, eu vou ser traída. Isso está colocado há séculos, gente. Então, a mulher começou a aprender, inclusive, performances de pornografia e de prostituição para manter o seu marido ou o seu companheiro, né? Para quê? Fazendo performance para que ele não saísse, para que ele não traísse. Mas é isso? Que é respeito? Que é relação? Que é comungar, amigo, casamento, mesmo a relação em si? Porque, veja, a relação
da prostituição é outra, ela é troca, ela é pecuniária, ela é, como diz o pessoal, é job, é trabalho. Isso é outra coisa. Estou falando de relação de pessoas, de seres humanos, se relacionando. Às vezes o pessoal confunde demais esse negócio do cultural é colocado, quando alguém vem dizer, não, o poliamor, a monogamia é cultural, eu digo, não case. A amizade colorida existia desde o tempo dos hippies. Para que essa hipocrisia? Para que casar e fazer como não tinha casamento? Não case. Para que essa predileção? Para vocês contarem o que fez um com uma e o outro né, com a outra? Não precisa, se encontra num lugar, amigo, amizade colorida, ah, fiz isso, fiz aquilo, tive esse, tive aquele. Não tem casamento, monogamia. A poligamia, permitida em alguns países islâmicos, tem a função de formar exército, de procriação para ter mais da tribo, daquela tribo, que eles ainda se dividem assim. E ela é onerada. Se o cara vai ter 2, 3, ele vai sustentar 2, 3. Agora, o homem está colocando aqui no Ocidente a poligamia como uma questão que ele não vai ajudar ninguém. Ele vai usar um monte de mulher, não vai pagar nada e e a mulher entra nessa. Então, a monogamia para quem vai casar constitui algo. Não precisa falar poligamia, porque poligamia é outra coisa. Eu vejo postagens burras na internet, no YouTube, em shorts. A poligamia é algo com responsabilidade. Tanto no Nepal, a mulher, para ter vários homens, ela tem que pagar. Pagar no sentido de sustentar, porque aquele homem vai ficar com ela. O que é poligamo é casamento com vários ou casamento com um só. Não é eu fazer sexo com quem eu quiser. Isso aí não precisa de gamos nenhum. Simplesmente amizade colorida e cada um vai para a sua. Então, para com isso, né? De querer colocar um conceito onde, né? Tá só escondendo a sua sem vergonhice. De ambos, inclusive. Tá? Eu não faço aqui o react para não dar... pegou a minha imagem, processos, porque dá vontade de pegar alguns aqui e fazer um react para vocês verem. Que é uma coisa absurda. É manipulação, é promiscuidade, é burrice junto. Né? Para não dizer que é maldade. As sobrancelhas e os cílios têm uma proteção ocular, tem gente que está raspando tudo. Vai ter problema de catarata cedo. Nariz e orelhas, filtragem de partícula. Claro que não é muito pelo, você corta e tal, mas não raspa tudo, não tira tudo, né? Eu vejo gente fazendo cera, tirando tudo. Amanhã a bactéria está lá no pulmão, tá? Pelos corporais finos, uma sensibilidade tátil e da pele. Então, sensibilidades, né, são sentidas através dos pelos. A pessoa se depila inteira e depois quer sentir coisas. Então, remover esses pelos regularmente, com química ou laser, inclusive fragiliza, aí aqui é uma pesquisa médica, fragiliza o sistema linfático, já sobrecarregado nos tempos modernos, reduz a produção e captação dos feromônios, como já falei, então afeta a comunicação inconsciente, inclusive da libido, aí a mulher passa a não ter, nem exercer, e ela começa a se culpar, e começa a tomar remédio, começa a tomar pílulas para ter, né, vontade, começa a passar cremes para estar preparada, passar óleos, né? Tudo isso é artificial e nunca precisou. Gente, vocês têm que olhar para trás, tem uma humanidade aí que tem uns 20 mil anos, tá? Vamos pegar só lá nem do Homo sapiens, estou pegando lá do Neolítico para cá, né, da agricultura para cá. Pelo amor de Deus, a mulher chegar aqui e dizer assim, como minha avó fazia, normal. Ah, ela não fazia, ainda tem isso. Se você disser que a avó, né, que a mãe, o pai fazem, ainda tem um monte de adolescente doente que fala, eca, que nojo, e ele acha que ele nasceu como da cegonha, para você ver o nível de desinformação das escolas, porque a biologia foi implodida. Né? Isso e muito mais, né? Microinflamações, desregulação hormonal e térmica,
E na medicina mais tradicional e chinesa, interfere nos meridianos e no campo bioenergético do corpo. Eu trabalho com terapia bioenergética, quando eu posso trabalhar, né? Não online, claro, mas fisicamente. E se a pessoa é toda pelada, toda, né, cheia de laser e tal, ela vai ter dificuldade, sim, ela vai ter desregulação, direto, né? Aí a gente tem o pelo como símbolo de potência e maturidade, né? Desde a antiguidade, os pelos eram simbolismo de força, virilidade, maturidade e conexão com a natureza. Afasta o humano de sua natureza simbólica, que ele tem uma natureza que passa né, por esse natural até o divino. É o ser que é ponte, né? E nós estamos cortando aqui, cortando aqui. O que a gente vai ficar aqui no meio? Que a gente corta o divino porque não existe, não tem, é fantasia. E cortamos a nossa ligação com a natureza. E o que ficou no meio? Somos o quê? Coisas descartáveis, igualados a clones e robôs, sem identidade. Aí é claro, eu não tenho identidade, mas entrar todas as crises possíveis. Sou uma roda gigante, eu me sinto um copo, eu me sinto um computador, me sinto, sei lá o quê, né, uma ovelha. Só, mas se você sente uma ovelha, vá lá, viver a natureza, né, do rebanho, não é para isso. Então é loucura só. Né? Cortou aqui e virou louco, ficou louco. A depilação total e a dissolução da identidade é um gênero que se coloca fluido como um corpo neutro. Depois reclama, né, das consequências disso tudo. Então, é uma zona de controle, de manipulação. O corpo está sendo, já era, e está sendo cada vez mais controlado, colocado como modas, né? A indústria química, farmacêutica e médica ganha horrores com esses procedimentos, nega a natureza, nega tempo, nega a programação do corpo, infantiliza o erotismo, enfraquece o instinto vital. Vai pegar esse vídeo, né, escutar de novo, vai anotando tudo isso, porque isto é verdade. Isto é ciência, é filosofia, sabe? Por onde vocês pegarem, seriamente, sem modinha e falocracia, né? Vocês vão ver isso. Então, esse corpo clean, plástico, robotizado, é uma transição simbólica para o corpo pós-humano, porque anda por aí o tal do transhumanismo, né? Que não é o homem conhecer a si mesmo, aprofundar e passar a ter noção de sua consciência para a transcendência, mas não. Eu vou colocar um chip, eu vou fazer você misturado com máquina, para você só ter performances hipertrofiadas. Então, cérebros supersônicos, que não acontecerá, porque depende, né? O cérebro, a pessoa não sabe como o cérebro trabalha, né? Muito difícil. E dizendo que a consciência, o epifenômeno do cérebro, o cérebro tem que descansar, o cérebro tem que arrumar, o cérebro deleta, o cérebro joga fora uma série de coisas, ele coloca em arquivo morto aquilo que você não queria que ele colocasse. Tem uma série de questões, as pessoas estão longe de saber, mas estamos brincando com isso. Brincando no sentido maligno, né? Essas transições têm raízes concretas, sim, porque feiras tecnológicas da robótica sexual para ganhar dinheiro, né, que aí vai todo mundo mesmo, que é Sexy Tech, Love and Sex with Robots Conference, tá? Já apresenta bonecos masculinos e femininos ideais, sem pelos, sem odores, sem imperfeições, com pele de silicone limpa e uniforme, com orifícios moldados para trazer prazer mecânico, programados para obedecer, sorrir, responder e performar. Não estou no século 22 e 23. Infelizmente, estou no século 21 vendo isso. Isso tinha sido mostrado para mim pelaquela mulher que apareceu na minha casa, e eu falei, não, eu não vou ver isso na minha cabeça. Isto, ela não disse quando, né? E hoje eu percebo, caiu a ficha, que se ela me avisou, é porque
eu estaria vendo aquilo. Porque ela me colocou no meio disso, eu tendo horror, querendo sair, querendo ir para algum lugar onde isso não estivesse tão evidente. Por isso que eu falo para a terra que eu quero descer. Porque ela me mostrou, inclusive, os bancos de óvulos, a formação das pessoas ideais, mas tudo isso ela mostrou isto, que não é avanço, que parece, né, uma tecnologia de alta, né, performance e eficiência, e ela mostrou todos os malefícios disso. Inclusive, ela mostrou a Terra imunda, suja, poluída, lugares... Porque onde vocês acham que está a lata de lixo da Terra? Né? Uma questão de perguntar. Para onde a gente joga todo o lixo? A gente não joga lixo em lugar nenhum, como não joga ideia em lugar nenhum. Nenhuma ideia morre, as ideias estão presentes, o romanismo está presente, como o helenismo, como o nazismo, como o fascismo, tudo, nada disso morre. Está num plano de ideias que vão sendo transformadas, pegas, reatualizadas, transformadas em outras ideologias mais medonhas, porque aí eu junto 2, 3, da mesma maneira que a gente não joga nada fora. A gente tem que reciclar, queimar, limpar, daqui mesmo. Para a gente olhar o que acontece na África, de desperdícios de carros e roupas e tênis e sapatos aqui, como se a África fosse a lata de lixo da Europa, como já fizeram e fazem ainda com o Brasil, sendo a lata de lixo. E o melhor investimento seria em reciclagens cada vez maiores e cobrar desses lugares para jogar seu lixo, mas reciclando. A gente vai viver um apocalipse, mas não aquele tão sensacionalista, escatológico, divino Jesus Cristo numa nave para julgar vivos e mortos, e julgar, né, boizinhos e mauzinhos, mas vamos viver uma situação escatológica bem, né, bem distópica. Bem distópica. Não é só a Terceira Guerra Mundial ou uma guerra nuclear que assusta, mas o ser humano sujando e porcalhando o seu próprio planeta num nível assim indescritível. Haja oração, haja espiritualidade. A espiritualidade prática não é só para você alcançar essa transcendência, não é só para você conseguir paz, conseguir entender, né, ver de cima isso tudo, mas atuar dentro do que você pode atuar, sem angústia, sem medo, sem iras, não adianta, né? Mas você tem que saber onde você vai seguir, também não ser arrastado. Então tem que ter uma consciência, daí a importância do caminho de espiritualidade prática, que é diferente das religiões, que você fecha os olhos para isso tudo, fica dentro da caverna, eles passam o filme lá da Netflix no fundo da caverna, acho que a Netflix já estava lá, né, no fundo da caverna, e as pessoas se divertem e aceitam a versão sem sair da caverna e olhar a realidade como é. Olhar a realidade como ela é uma das coisas mais terríveis hoje para a maioria das pessoas. Ela não consegue nem mais se olhar no espelho, né? Sem ter que botar um botox, não sei o quê, um silicone, não sei o quê. Ela não consegue lidar com o real. Uma pessoa que não consegue lidar com o real, não consegue lidar nem com a sua face, como que ela vai ver o real da transcendência, do divino? Que isso? Aí as pessoas acham que isso é separado, é só porque eu gosto de ser bonitinho ou bonitinha. Não. Isso é uma dificuldade de lidar com o real. Que eu tenho uma idade X, é outra idade que eu vou chegar na terceira idade. E nessa terceira idade, né, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que aceitar meus cabelos brancos. Se eu ficar pintando a vida inteira, eu estou me poluindo meu corpo, eu não tenho esse direito. E você paga um preço alto. Vamos pensar sobre isso, que religião verdadeira deveria apontar para uma limpeza disso, do sistema, né? Para você se livrar desse jugo, se livrar dessas correntes, né? De se importar com o que olham, com o que pensam de você. Você não está vestido assim, você não está penteado assim. Ah, você tem cabelo, não tem cabelo, você usa óculos, não usa óculos, sabe?
E o homem também entrou nessa. Assim como a mulher entrou na do homem, o homem entrou na da mulher no lado negativo. Quero crer de cima que tudo isso vai passar e vai de alguma forma se resolver, mas a crise nunca é tranquila. A crise passa por uma dor, a crise abala, a crise bota abaixo algumas coisas. Rui, tem que ruir. O ego não rui assim, simplesmente. Treme o corpo, já dizia Eckhart Tolle em Poder do Agora. O corpo dele tremeu, 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 para que ele passasse pelo processo, para ele perceber a presença. Sadhguru também. De Rose. Quem mais? Krishnamurti. E tantos outros, se a gente for pegar. Vivekananda, Ramana Maharishi, o Suzuki, que eu gosto muito, D.T. Suzuki. O Zen, se você pratica mesmo, vai chegar numa hora que seu corpo vai tremer, porque algo falso em ti ruirá. Então, é isso, né, para poder falar, para poder ser bem entendido, sem cancelamentos, né, para vocês entenderem essa questão do cabelo, do pelo, da sexualidade, religiões e espiritualidade. Tá? Coloca realmente os comentários aqui. Não é, se for o comentário abusivo, sabe que eu vou tirar, porque não é para isso, é para realmente pensar. Se não gostou, vai para outro canal. Se gostou, né, você dá aí o seu aval, compartilha para estudo, escuta de novo, vê onde você se enquadra, o que você quer. Você veio chegar nesse canal de religião e espiritualidade, com certeza não é para ver moda, né? E eu trago filosofia, porque tudo isso passa por uma filosofia, não é livro sagrado. O livro sagrado já foi desconstruído em N vídeos meus, né, que não é sagrado, é o humano, colocando uma mitologia aqui, uma manipulação ali, tá bom? Então, coloque comentários, perguntas pertinentes, se quiserem que eu comente sobre alguma coisa também, sugestões de vídeos são bem-vindos dentro, né, dessa visão, religião, espiritualidade e filosofia, tá? Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.